Oi, gente! Cheguei para mais uma leitura de mês de lunação. Dessa vez eu consegui vir na lunação certinha. Começou ontem a lua nova no signo de Gêmeos. Então vamos lembrar de como Hermes é o regente de Gêmeos, Mercúrio. A gente lembra que ele é um mensageiro, né? Então é importante a gente lembrar que as mensagens, sejam elas faladas pela comunicação falada, verbalizada ou escrita, ela precisa ser muito bem colocada, né? Esses dias eu estava observando a minha tatuagem, que isso foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz, que é uma frase que tem no filme do Harry Potter, uma frase do Dumbledore. Na frase se diz assim: palavras são, na minha não humilde opinião, não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. E ele completa, né? Minha tatuagem para ali, mas ele completa, que são capazes de ferir e de curar. Então, talvez seja essa a mensagem que a gente deva receber hoje através do oráculo sobre essa lunação de Gêmeos, que é um momento de observarmos essa comunicação. Se a gente quiser olhar também aonde a gente tem Gêmeos no nosso mapa, é aonde vai estar sendo afetado por essa lunação. E aí, dito isso, hoje eu trouxe o oráculo dos animais xamânicos. Eu vou fazer o tarô, como eu sempre faço, mas através de uma mensagem inicial do oráculo. Eu vou tirar 3 cartas do oráculo aqui, vocês vão se conectar com a carta que fizer sentido para vocês e vão para a mensagem delas, tá? Eu vou tirar um tarô com complementação da mensagem para cada uma delas. E aí vocês escolhem a de vocês depois. Se quiser escolher mais de uma, tudo bem também. Essa vai ser a parte inicial do vídeo, onde eu vou tirar primeiro o oráculo, vou falar um pouco dele e depois a gente dá sequência, tá bem? E, como sempre, gente, lembrar aqui de curtir, compartilhar. Às vezes a gente vê que tem muito mais visualização do que curtida. As curtidas, elas ajudam muito o canal a aparecer para outras pessoas. Eu ainda tô tentando me adaptar com os formatos de às vezes aparecer, às vezes não aparecer, às vezes ser só as cartas mesmo. Mas hoje eu estou aqui para tirar leitura com a minha carinha aqui para vocês, tá bom? E é isso, gente. Eu vou tentar lembrar que tem sempre mais mensagem que a gente precisa passar de informação. Gente, enquanto eu vou embaralhando, eu vou passando as mensagens, tá? Primeiro que essa é uma leitura geral, tá? Você vai escolher a cartinha que sintonizar com você, mas é uma leitura coletiva. Pode estar ressoando para você, eu acredito que vá canalizar com alguma coisa que você está passando, porque você não chega aqui, você não escolhe essas mensagens à toa. Então, eu acredito que você vai sintonizar com a carta que for para receber alguma mensagem, sim. Mas se não ressoar, solta para o universo, deixa o universo agir, tá bem? Às vezes para chegar na pessoa que tem que chegar. Hoje eu tô aqui na rede, gente. Eu coloquei a rede num lugar maravilhoso agora, onde tá pegando sol nesse outono. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, ter passado essa rede pra cá, porque me inspirou pra tirar essas cartas. Ficou ótimo, tá pegando um solzinho aqui. E eu tô muito animada com essa rede aqui. Essa rede tem me trazido boas inspirações. Mais informações também eu costumo colocar na legenda, tá? Vocês podem dar uma lida na legenda. Eu vou sortear aqui e vou falar delas pra vocês, tá bem? Essa aqui quer sair. Essa aqui. Essa aqui. Então, gente, você vai escolher a carta que você se conectar com o animal de poder, o arquétipo de poder xamânico, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dos animais em si e depois eu vou tirar o tarô, tá bem? A primeira carta que saiu foi a formiga.
Segunda carta, o castor. E a terceira carta, o morcego. Achei interessante que todas elas têm o número 2. 32, pode se conectar pelo número também, tá? 22 e 42. Escolhe a sua carta. Você escolhe, então, qual animal você se interessou mais, qual animal chamou mais sua atenção, com qual animal você se conecta agora, que ele pode ser o seu animal de poder do momento, para você conectar com a mensagem dele e com a mensagem do tarô, tá? Gente, então vamos lá. Eu vou começar aqui com a carta da formiga, que traz uma mensagem muito, muito bonita, muito linda. Eu me emocionei, inclusive. Vou ler o poema do Totem da Formiga e a gente já vai falar dela. Ó pequena formiga, sua paciência cresce como as areias do tempo. Posso aprender a ser como você? Ou isto é sublime demais para mim? Gente, então, a formiga ela vem trazer a mensagem hoje de que a gente, com paciência, a gente consegue tudo o que a gente quer, né? E é engraçado isso porque eu tenho vivido momentos onde eu tenho aprendido a ter paciência. E tem me feito muito bem olhar por esse ponto de ter paciência das coisas, porque eu acho que é sim através da paciência que a gente consegue o que a gente quer. Se a gente não é paciente, a gente está vibrando na ansiedade, né? De querer as coisas no resultado, no nosso resultado, na nossa hora. E a gente sabe, a gente está cansado de saber que não é dessa forma, né? Então a mensagem que a formiga vem trazer hoje é que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir o que a gente quer. De trabalhos, em pequenos esforços que a gente faz, em pequenos autossacrifícios que a gente faz, de permanecer paciente no que a gente quer, né? Então, a formiga, ela sabe esperar a hora das coisas, né? Do resultado. Ela sabe fazer o trabalho dela de pouquinho em pouquinho, ela sabe que daqui a pouco ela tem toda a comida necessária estocada dentro do formigueiro. Então, a mensagem hoje, que a gente abre com a mensagem do oráculo de hoje, é sobre a paciência, tá? Sobre a paciência, principalmente com as outras pessoas, porque a formiga também ela fala desse senso coletivo, né? A gente associa logo a formiga ao coletivo porque a gente sempre vê ela fazendo aquele trabalho todo junto, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que é mais difícil mesmo ter paciência com o outro do que com as coisas em si. Quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, a gente tem que entender que aquela pessoa ela tem um momento de vida diferente, ela tem histórias diferentes, ela tem traumas diferentes, ela tem coisas da vida que foram muito diferentes das nossas. Então, esse ter paciência é sobre entender isso, que as pessoas nem sempre vão pensar da mesma maneira, porque elas têm histórias diferentes. A mensagem da formiga, ela fala sobre paciência, principalmente sobre paciência, mas mais do que paciência, sobre coletividade também, né? A gente está num mundo onde a gente vive em sociedade, a gente vive em coletivo, a gente não é só no mundo, né? Apesar de muitas vezes a gente estar sozinho e é normal também, mas aqui ele fala sobre esse senso de coletividade com as pessoas ao nosso redor, né? Da gente fazer tudo muito pensando que o que a gente faz pelo outro volta pra gente, tá? Essa é a mensagem aqui através do respeito pelo coletivo que a gente tem, que a gente precisa exercer. E a paciência que ela fala também, ela me lembra muito a mensagem da carta do 7 de ouros. O 7 de ouros, ele traz a mensagem de paciência também para colher os frutos daquilo que você plantou, né? Então, a formiga, ela tem esse arquétipo de paciência por ser
por ser muito resistente, resiliente no que faz, no trabalho que faz. Aqui a gente fala também não só do trabalho material, mas do trabalho, como eu disse, de se relacionar com o outro também, né? A paciência, ela faz com que você consiga alcançar aquilo que você busca sem exigir que o tempo seja no seu tempo, né? É respeitar o tempo da natureza, é respeitar o tempo da vida. E aí agora eu vou tirar o tarô, provavelmente vai complementar um pouco, mas vamos ver qual que é a continuidade da mensagem aqui da formiga pra gente. E aí, com a formiga como arquétipo, a gente pode pensar que essa alunação, como eu disse no começo, ela fala muito sobre comunicação, né? Então, é saber também se comunicar com o outro com paciência. É saber respeitar o tempo do outro, é saber respeitar o momento do outro. É ter paciência quando o outro não está num dia bom e lembrá-lo de que é só um dia não tão bom. E aí ontem eu queria ter gravado esse vídeo, porque ontem começou a alunação e o dia estava nublado. E eu estava assim super com temperamento melancólico, mas eu não conseguia fazer nada, gente, nada. E aquilo me deixou tão para baixo. E aí eu conversando com um amigo, ele falou que eu tava assim porque não tinha sol. E realmente fazia muito sentido. E hoje já deu sol e hoje eu tô bem melhor, bem mais bem-humorada, tô feliz, eu tô me sentindo mais bonita também, com mais vontade também de me arrumar e tudo. Então, era só um dia. Essa pessoa me lembrou de que era só um dia nublado. E essa mensagem fica muito sobre paciência também, né? Esperar que esse dia passe e outro dia mais bonito pode chegar, tá bom? Vamos lá, gente. O que o tarô tem pra gente para falar sobre a mensagem da formiga? Ó. Já vou mostrar as cartas para vocês, tá? Vou deixar caindo aqui. Bom, vamos lá. A gente abre com um 2 de paus e no fundo do baralho um 2 de ouros. Gente, a mensagem aqui começou com o momento de não ação mesmo, de pensar um pouco antes de agir. Aqui na carta do 2 de paus, ele tem o mundo nas mãos. Então, assim, ele tem todas as possibilidades de ir para onde ele quiser. Mas ele precisa refletir antes de agir para não tomar uma atitude muito impulsiva, tá? Porque veio logo depois o 8 de paus. Tudo que você manifestar, tudo que você desejar nessa alunação, vai vir para você muito rápido. Só que você precisa ter consciência para quando chegar, você assumir a imperatriz. Assumir o poder da imperatriz, porque tudo que você está pedindo, inclusive você pode pedir muito se você quiser. Você vai ter, como a formiga, você vai ter o resultado que você quer, porque você está tendo paciência. Você está tendo paciência para escolher bem o que você quer, justamente porque você sabe que essa é uma escolha poderosa, tá? E que você aqui agora está sabendo que que o que você escolher e tiver paciência de realizar, para manifestar, vai chegar para você.
esteja preparado para receber, porque vai chegar mais rápido do que você imagina, porque a partir do momento que você pensou, você refletiu, você teve a paciência para escolher com calma, a partir do momento da escolha, chega para você, tá? E aí você manifestou aquilo, você está fertilizando aquilo, você está nutrindo aquilo de uma forma que vai chegar para você. Então aqui, por que eu acho que é tão importante que a gente pense? Porque veio a carta da Lua. E a carta da Lua, ela fala sobre o oculto, no sentido de o que a gente não está vendo. Talvez o que a gente quer que a gente não está vendo. E confiar mais na intuição, eu sinto já que é clichê falar uma coisa assim, mas a gente precisa confiar na nossa intuição, precisa escutar a nossa intuição, de saber escolher pela intuição e não pelas ilusões que a vida apresenta. Quanto mais a gente está conectado com o nosso feminino interno, seja a gente homem ou mulher, tá? Aqui é com o feminino, com a Vênus, com o arquétipo feminino que for para você, com a sua ânima. A partir desse momento, você consegue tudo que você quer na vida, porque o nosso feminino, a Lua também representa o feminino, a Imperatriz representa o feminino. É tão simbólico isso. Eu tô relendo um livro que fala sobre a psicologia feminina e como a ânima é importante para nós em questão de fertilização, de criação. A gente só cria quando a gente está bem, a gente só cria quando a gente está feliz e confiando no nosso feminino interno. Então, aqui, energia feminina super poderosa, falando para que a gente confie e sinta o nosso feminino pulsando na gente, para a gente poder fazer boas escolhas, tá? E então, é a paciência que também com a gente mesmo, no sentido de insegurança, no sentido de se olhar com mais amorosidade, tá? Aqui a paciência, ela é com o coletivo, mas é também com a gente. Então, para a gente observar que para a gente lembrar que esse feminino dentro da gente, ele é poderoso. E é o feminino que ajuda a gente a ter paciência também, com certeza. É uma virtude muito da paciência, da calma, ela está conectada com o feminino, né? O feminino, ele pode ser selvagem e deve ser selvagem no momento dele, mas ele também tem o seu lado paciente, o seu lado calmo, o seu lado de saber esperar o momento das coisas, tá? Vamos tirar mais umas cartas aqui para fechar essa parte da formiga, por favor. Quem aí está se conectando? Comenta aí se você estiver se conectando com o arquétipo da formiga, com a mensagem da formiga. Aqui, gente, a paciência não é sobre... Aqui a paciência não é sobre demorar para chegar. Aqui a paciência é sobre você escolher com confiança. A partir do momento que você escolhe através da sua intuição e nutre o que você escolheu, seja em qualquer área da sua vida, e nutre isso, fertiliza isso, rega isso, você vai colher o que você plantou exatamente e não vai demorar. Inclusive, vai ser mais rápido mesmo do que você imagina, no sentido de você ver que aquela semente está brotando e que você está vendo que os resultados dos seus esforços valeram a pena, tá? O que a gente não pode aqui, 2 de espadas e 5 de copas, é ficar indeciso uma eternidade porque tá lamentando coisa do passado. A gente não pode aqui
nos medir pelo que já aconteceu no passado para poder fazer as decisões. Volto a falar, vamos confiar na nossa intuição, vamos agir através da nossa intuição. Não deixa que as ilusões do que já foi, do que aconteceu com você, daquele trauma que você saiu muito machucado, não deixe que isso te limite. Não deixe que isso te deixe parado, indeciso eternamente. A paciência aqui também não é sobre esperar as coisas acontecerem, porque não vão acontecer. A paciência aqui é sobre você se respeitar, respeitar o seu momento, respeitar o seu tempo, para conseguir chegar aonde você quer com mais segurança, com mais confiança em você mesmo. Confia em você, confia na sua intuição, confia no seu feminino. Isso é tão forte aqui, essa mensagem está tão forte de que você precisa confiar na sua intuição, e a intuição ela é puramente feminina. Parece que eu posso acabar a mensagem falando só isso. Confia na sua intuição, confia nos seus instintos, confia no seu lado feminino, na sua criatividade. Se você quer fazer alguma coisa que você precisa usar a criatividade, confia no feminino, que você vai conseguir o resultado exatamente como você desejou, tá? Então, o conselho aqui é só não se lamente pelas coisas do passado, tá? Não fique preso num sentimento negativo do passado que bloqueia a sua intuição, porque aqui tem a lua também. Aqui tem uma lua também, tem dois lados também. Só que aqui ela não tá vendo a lua tá atrás dela, tá? Aqui não, aqui eles já estão virados de frente para a lua, tá? Então, vamos confiar na nossa intuição. Aqui eu acho que a gente tem que esquecer as mágoas do passado, deixar essas mágoas do passado, se lavar disso, se limpar dessa energia de emoção represada do passado, para poder conseguir libertar essa ânima dentro da gente, tá bem? Então é isso, gente. Para quem escolheu a formiga, a mensagem é essa. Vamos lá agora, gente, para quem escolheu a segunda carta, que foi a carta do Castor. Vou ler o poema do Castor e vamos falar um pouquinho sobre ele. O Castor, ele é o construtor do reino animal, né? Para quem já viu ou para quem não viu, eu deixo a indicação daquele filme O Robô Selvagem. Tem um castor lá que ele faz exatamente o trabalho que traz nessa mensagem aqui, tá? É uma recomendação de verdade, porque é exatamente a mensagem que fala aqui. Então, eu vou ler o texto. Castor, ensina-me a concretizar meus sonhos, neles incluindo os outros. Uma só mente, um só pensamento, corações batendo em uníssono, lições aprendidas com você. A mensagem aqui é que se você estiver tendo alguma dificuldade em trabalhar com um grupo, em trabalhar em lugares que tem mais pessoas, é para você olhar para isso, trazer isso para o lado positivo, de pensar que juntos nós somos mesmo mais fortes na hora de fazer construções, né? O castor por si só, ele já é um trabalhador muito bom no que ele faz. O castor, ele tem a força, que por menor que ele seja, né, de tamanho, ele tem força para derrubar a árvore, para construir a sua moradia ali com muita habilidade. Então, é um trabalhador que não está satisfeito com pouco trabalho, tá? Aqui, a mensagem do Castor é um trabalhador muito sério, muito competente no que faz, tá? Às vezes é a ideia de achar que só ele consegue fazer aquilo e querer fazer sozinho porque acha que outra pessoa ali não vai ter essa competência. Mas vamos trabalhar nisso, que às vezes você vai encontrar uma equipe, às vezes você vai, se você der uma chance, você encontra com uma equipe que vai te ajudar, vai favorecer esse lado de coletivo. Gente, o Castor, ele tem uma mensagem muito parecida com a mensagem da formiga que saiu na primeira carta, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha na mensagem da primeira mensagem, tá? Que é a carta da formiga.
ela faz uma ligação aqui com a mensagem da formiga, que seria interessante, tá? E aí agora eu vou complementar com o tarô, pra gente poder... Eu nem mostrei a cartinha, né? A cartinha do castor. Vamos lá, vou complementar agora com o tarô a mensagem que o castor traz pra gente. E aí também me lembra muito a questão do filme, porque exatamente ele não é o personagem principal no desenho, mas ele tem um papel fundamental para toda a história, todo o contexto da história. Então é muito legal ver. É um filme de animação. Então, assim, é lindo demais, gente. Eu chorei do começo ao fim. Vamos lá, ver qual a mensagem do tarô para quem escolheu o castor. Gente, a luz agora ficou um pouquinho fraca, porque o sol deu uma sumida, mas já já ele aparece. Vamos lá, tarô, mensagem para quem escolheu o castor. E como a gente está falando da alunação de Gêmeos, né? Vale lembrar aqui que eu estou fazendo essa mensagem para alunação de Gêmeos, então talvez seja alguma coisa que você vá passar agora, nesse momento dessa alunação, ou que você esteja passando, que seja um momento de você trazer isso para uma conversa, para um diálogo, né? Como eu disse na mensagem inicial, Gêmeos, ele é o comunicador do zodíaco, né? Ele tem como seu regente Mercúrio. É muito válido que a gente pense nessas mensagens como uma mensagem para esse lado da comunicação. Se você está tendo alguma dificuldade no seu trabalho, você pode buscar essa solução através da comunicação, né? Para você continuar tendo boas relações dentro do ambiente de trabalho, tá? A carta da estrela. Para quem escolheu o castor. Mais uma. Mais uma. Gente, eu tive que pausar o vídeo porque tava dando uma travadinha, então eu vou mostrar as cartas de novo, tá? A estrela, 7 de copas, 3 de copas, 4 de ouros. A mensagem aqui, gente, continua um pouco reafirmando a questão do coletivo, porque aqui fala, gente, pra mim, que se você tiver um temperamento mais paciente, que fala um pouco disso na mensagem da formiga, aqui você pode conseguir se associar com pessoas onde cada uma delas vai trazer exatamente o que você precisa, tá? A carta do 7 de copas, ela fala muito sobre muitas opções, a pessoa tá ali para escolher entre várias opções. E o que eu entendi aqui nesse contexto é que talvez você seja um construtor, um castor, aqui trazendo para um exemplo, onde você precisa de outras pessoas para fazer o seu trabalho. Só que você tem essa dificuldade, às vezes, de se comunicar, às vezes de pedir, às vezes de entender que você precisa de ajuda, mas você sabe que você precisa para concluir o seu trabalho com a excelência que você quer entregar, você precisa de outras pessoas. E aqui, talvez, se você souber ter o temperamento certo para lidar com cada pessoa, você pode ter o que você quiser de cada uma delas, exatamente no ponto certo que você precisa, que não ultrapasse os seus limites,
e que você não ultrapasse também o limite do outro, tá? Porque o 3 de copas, ele fala sobre realizações coletivas também. Então, aqui, junto com o 7 de copas, eu vejo que através de outras pessoas que te ajudam, através de outras pessoas que complementam o seu trabalho, vocês vão ter o resultado que vocês precisam, tá? Vocês vão celebrar aqui o resultado. Vamos supor que a gente está realmente fazendo uma construção de um prédio. E aí você é o construtor, mas você precisa dos serviços de outras pessoas, tá? E aqui é como se você conseguisse encontrar exatamente as pessoas certas para o que você precisa, tá? Aqui, essa carta da estrela, ela fala muito sobre auxílio da espiritualidade também. Então, aqui, se eu acho que se você tiver a paciência, a sabedoria para acessar o seu interior, no sentido de se firmar em você para conseguir esses serviços de qualidade, você vai ter sucesso. E se você é uma pessoa espiritualista, espiritualizada, você pode pedir para a sua espiritualidade esse auxílio também, que ela vai te trazer e vai colocar as pessoas certas no seu caminho. E outra carta que saiu aqui também foi o 4 de ouros. O 4 de ouros, ele me fala um pouco sobre esse apego que você tem, sobre querer fazer as coisas sozinho. Só que aqui a mensagem ela é de desapego. Desapego do que você está acostumado, de como você está acostumado, porque o que vem para você agora é um trabalho onde você vai precisar do seu coletivo, você vai precisar do social à sua volta e da sua sociabilidade, do seu poder de sociabilidade para atingir os resultados, tá? É interessante que nessa carta aqui do 4 de ouros, tem uma cidade lá atrás, né? Tem uma cidade lá atrás erguida. E o 4 e a pessoa aqui tá agarrada aqui. Ela não quer soltar essas moedas que estão com ela, né? Ele não quer soltar disso que ele já conseguiu com ele mesmo, sozinho com ele mesmo. Aqui dá pra ver que é uma pessoa muito fechada, né? Em si. É isso. Se solte, se abra para sair um pouco de si mesmo, para que você consiga os resultados melhores do que talvez eles seriam, tá? O construtor, ele é um animal, o castor, ele é um construtor solitário no sentido de conseguir fazer sozinho, mas ele tem o senso do coletivo, inclusive ele faz pela família, ele constrói um lar, ele constrói uma barreira, ele constrói qualquer coisa que seja ali pela família, pelos dele e pelo seu coletivo, né? Volto a indicar o filme do Robô Selvagem. Gente, eu achei que ia voltar o sol, mas não voltou. Pelo contrário, tá ficando cada vez mais frio. Mas vamos lá, passar a terceira mensagem para vocês, que é a mensagem do morcego. Vou ler para vocês o poema. Morcego sagrado, venha a mim, das trevas da caverna, das entranhas da terra. Traga as respostas certas. Nascer, morrer, renascer. São ciclos de uma mesma vida, um eterno recomeço, a jornada da alma. Ai, gente, eu fui atender o telefone, eu tive que parar de gravar, me desculpa. Mas vamos lá. O arquétipo do morcego aqui, ele traz a energia do renascimento pra gente, né? E com o renascimento a gente pensa em todas as vezes que a gente realmente renasce. Estava conversando com um amigo esses dias e a gente estava falando sobre a fênix, sobre a energia da fênix na sua simbologia, né? A fênix, ela também é esse animal que morre e nasce sempre. Aqui a gente, no arquétipo do morcego, a gente fala sobre esse deixar morrer coisas que não nos servem mais. A gente deixa aí todos os bloqueios, os traumas que não ajudam a gente a avançar. Como a gente está falando de uma alunação nova em Gêmeos, a gente pode repensar como a gente se comunica com as pessoas e se a gente não está se comunicando bem, que a gente passe a comunicar bem a partir daí.
As galinhas correndo. Então, a mensagem aqui de renascimento, ela traz esse simbolismo de, como o morcego é um animal que fica de cabeça para baixo, né? De olhar por outro ponto de vista, olhar por outro ângulo, alguma coisa dentro da gente que não nos serve mais, que não está alinhada mais com quem a gente quer ser a partir daqui, com esse superego, né, que faz da gente um ser mais automatizado e menos intuitivo, né? Vamos ver com as cartas aqui do tarô o que vai falar pra gente, mas a mensagem do renascimento aqui, e pensando no simbolismo do morcego como um ser que fica de cabeça para baixo, é que ele se posiciona da mesma maneira como um bebê que vira para poder vir para essa nova vida, né? E o simbolismo aqui do poema também é de que a gente sempre vai morrer e renascer, sempre vai estar nesses ciclos, né? Então a mensagem aqui é que talvez uma morte profunda precisa acontecer simbolicamente dentro da gente para que a gente renasça de forma mais evoluída, evolutiva, né? Vamos ver o que o tarô tem pra gente agora. Vamos ver o que o tarô vai trazer para quem escolheu o morcego, por favor. A estrela. A gente abriu a leitura do castor também com a carta da estrela, tá? Se vocês quiserem ver. 2 de ouros. A minha rainha preferida, a rainha de paus. Mais uma, por favor. O Hierophante. O Hierophante, ele caiu na mesa antes de eu cortar. E aí, agora caiu de novo, porque ele precisava sair, né? E no fundo, gente, The Tower. A torre não podia ser diferente ela no final, né? Porque a torre e aí depois o as de paus. Então, assim, logo depois da torre, um as de paus, né? Muito importante a gente perceber isso aqui. Já vou falar disso. E a torre caindo no fundo do baralho, numa carta de renascimento, ela é só uma confirmação, né? O renascimento, a carta do morcego, é exatamente a carta da torre, tá? E aí, gente, aqui a mensagem para mim muito clara, talvez até muito curta, mas com um significado muito importante, é a gente abre com a carta da estrela e a última carta é a carta do Hierofante. Então, e no meio disso tudo, uma rainha de paus que também fala sobre essa conexão com a espiritualidade. Para mim aqui, a mensagem do renascimento em si, ela é sobre você talvez deixar para trás uma falta de fé. Talvez aqui você tenha passado por alguma questão que tenha te feito um pouco perder a esperança, perder a fé na vida, perder a crença no divino. E aqui você vai passar por uma experiência, talvez, tão gigante a respeito da sua espiritualidade que talvez você se converta, tá? Aqui, para mim, como a gente está falando sobre deixar morrer e renascer com algo novo, aqui muito provavelmente você vai passar por alguma situação aí dentro dessa alunação geminiana que vai te fazer
eu diria mesmo entrar para alguma religião, se converter para alguma coisa. Você pode se descobrir uma bruxa, né? Bem-vinda ao time. Você pode se conectar com a sua espiritualidade, com seus guias de uma forma tão profunda que te faça realmente querer estar nessa conexão sempre, tá? Então, por isso que eu digo de converter. A espiritualidade, ela vai te dar uma chamada. É como se você, não uma chamada de atenção, mas uma chamada de olhar para eles, olhar para a sua espiritualidade, olhar para onde você deve se direcionar, te colocar e te alinhar para o seu propósito, tá? É curta a mensagem, mas é basicamente isso. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, ela é direta mesmo, e ela pode te... E talvez isso seja depois de um baque muito grande, tá, gente? Então, assim, talvez não seja fácil passar por esse renascimento. Talvez o que te leve a se conectar com a sua espiritualidade seja alguma coisa muito profunda que acontece na sua vida e que te faz não só querer, mas como ter essa necessidade dentro de você para adentrar nesse mundo, tá? Então agora conselho final aqui para quem tirou o morcego, mensagem bem curtinha mesmo. Não vai ser fácil mesmo não, gente. A mensagem aqui é de muita iluminação, mas não vai ser fácil, porque você vai passar por alguma situação relacionada ao seu passado que é muito desafiadora para você. 7 de paus e 6 de copas. É como se aqui, eu vou falar um pouco como exemplo pessoal, é como se aqui alguma coisa que você precisasse se defender muito, a vida toda você precisou se defender de alguma coisa que aconteceu no seu passado, talvez algum trauma emocional, algum abandono, alguma rejeição, ou alguma coisa muito difícil aconteceu na sua vida no passado, que fez com que você crescesse e vivesse se defendendo. E a sua vida inteira foi de defesa, de luta, de estar armado, de estar... E agora você passa por um renascimento espiritual onde você consegue transmutar isso, transpassar, atravessar essa fase. Eu adoro essa palavra, atravessar. Então, talvez você passe por uma jornada agora que você atravesse esse estado de defensiva, de se colocar sempre nesse alerta, né? Sempre nesse estado de alerta, de precisar se defender de alguém, de algo, das coisas, e você consiga se transformar agora, se transmutar numa pessoa que confia na espiritualidade, que confia que a espiritualidade só vai colocar perto de você desafios que são seus mesmo, nada que você precise se defender. No final também agora ficou o As de Espadas. O As de Espadas, ele é sobre a espiritualidade também, cortando do seu caminho aquilo que não serve. É a espada de Arcanjo Miguel aqui, tocando você, te tocando no lugar mais profundo da sua alma, para que você consiga se libertar de certas coisas que não são mais suas, tá? Então, totalmente conectada com a carta do morcego, essa leitura, porque não existe renascimento se você não está evoluindo, não existe renascimento que você não esteja se conectando cada vez mais com a sua espiritualidade, tá? Então, a mensagem do morcego é essa, para que você tenha força física, força emocional para atravessar esse desafio que está chegando no seu auge, para que você renasça uma nova pessoa através disso, tá bom? Então é isso. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Gente, então, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem com os amigos, para quem você sabe que gosta desse tipo de energia, para quem se conectar comigo, segue o canal,
tá? Para quem gostar do conteúdo, para quem gostar da troca que eu faço com vocês, para quem gostar da minha energia principalmente, para você que curtiu o ambiente da roça, vem me acompanhar. Vou tentar postar vídeo mensalmente aqui, pelo menos. E se você quiser uma consulta particular comigo, eu deixo meu contato aqui na legenda, deixo meu e-mail também para qualquer contribuição voluntária, tá bem? E é isso. Vamos pra roça, gente.